Capítulo 16. Lições. De acordo com as antigas crônicas, aqueles que utilizavam o talento se organizavam em círculos de 6. Esses grupos normalmente não incluíam ninguém de puro sangue real, mas eram limitados a primos e sobrinhos da linha direita de sucessão, ou aqueles que haviam demonstrado alguma aptidão e sido julgados valorosos. Um dos mais famosos, o Círculo do Fogo Cruzado, nos dá um exemplo esplêndido de como funcionavam. Dedicados à Rainha Visão, Fogo Cruzado e os outros de seu círculo tinham sido treinados por um mestre do talento chamado Tático. Os companheiros nesse círculo tinham se escolhido mutuamente e recebido treino especial de tático para se juntarem numa unidade fechada. Quer estivessem espalhados pelos seis ducados para coletar ou disseminar informações, ou reunidos em grupos com o propósito de confundir e desmoralizar o inimigo, os seus feitos tornaram-se lendários. O seu ato de heroísmo final, detalhado na balada O Sacrifício do Fogo Cruzado, foi acumular forças e canalizá-las para a Rainha Visão durante a Batalha de Bash. Sem o conhecimento da rainha, exausta, canalizaram-lhe mais energia do que podiam, e no meio da celebração da vitória, todos os elementos do círculo foram descobertos na sua torre, ocos e mortos. Talvez o amor do povo pelo círculo de fogo cruzado fosse decorrente, em parte, do fato de todos eles serem aleijados de uma forma ou de outra, cego, manco, com lábio leoporino ou desfigurado pelo fogo. Eram assim todos os seis, e contudo, no talento, a sua força era superior do maior navio de guerra e mais que determinante para a defesa da rainha. Durante os anos pacíficos do reinado do rei generoso, a instrução do talento para a criação de círculos foi abandonada. Os círculos existentes acabaram se dispersando em razão da idade, morte ou simplesmente por falta de propósito. A instrução do talento começou a ser limitada apenas aos príncipes e, por algum tempo, foi vista como uma arte bastante arcaica. Na ocasião dos ataques dos navios vermelhos, apenas o rei Sagaz e seu filho Veracidade eram praticantes ativos do talento. Sagaz esforçou-se para localizar e recrutar os antigos praticantes, mas a maior parte deles era já idosa demais, e os que não eram tinham perdido a habilidade. Galeno, então mestre do talento de Sagaz, foi incumbido da tarefa de criar novos círculos para a defesa do reino, e ele resolveu pôr de lado a tradição. A decisão de pertencer a um determinado círculo era uma obrigação, em vez de escolha entre os membros. Os métodos de ensinamento de Galeno eram severos e o objetivo do treino era que cada membro se tornasse uma parte incondicional da unidade, uma ferramenta que o rei pudesse usar como bem entendesse. Esse aspecto em particular foi um desígnio pessoal de Galeno, e o primeiro círculo de talento que criou foi apresentado por ele ao rei Sagaz como se fosse uma dádiva sua a este. Pelo menos um membro da família real expressou a sua repugnância por essa ideia, mas os tempos eram de desespero e o rei Sagaz não podia resistir a empunhar a arma que tinha sido colocada em suas mãos. Que ódio! Ah, como eles me odiavam! À medida que cada estudante surgia da escadaria para o telhado da torre, encontrava-me ali e se posicionava no seu lugar à espera, mostrava o seu desprezo por mim. Eu sentia o desdém deles, tão palpável como se cada um tivesse jogado em mim um balde de água gelada. No momento em que o sétimo e último estudante apareceu, a frieza do ódio deles era como um muro em volta de mim, mas me mantive em pé, silencioso e contido, no meu lugar de costume, e encarei todos os olhos que encontraram os meus. Isso, penso, foi a razão por que ninguém me disse uma palavra. Eram forçados a ocupar os seus lugares à minha volta, e também não falaram uns com os outros. E esperamos. O sol nasceu e foi iluminado o muro em volta da torre. Ainda assim, Galeno não veio, mas eles permaneceram nos seus lugares e esperaram. E eu fiz o mesmo. Finalmente ouvi passos hesitantes nas escadas. Quando emergiu, piscou os olhos diante da claridade do sol. Olhou para mim de relance e ficou visivelmente sobressaltado. Permaneci firme no meu lugar. Olhamos um para o outro. Ele podia ver o fardo
de ódio que os outros impuseram sobre mim, e isso lhe agradava, assim como as ataduras que eu ainda trazia sobre a têmpora. Mas encarei os seus olhos e não hesitei. Não ousei fazer isso. Então eu me tornei consciente do desalento que os outros sentiam. Ninguém podia olhar para ele e não ver o tanto que ele tinha sido espancado. As pedras testemunhais tinham achado que ele era culpado, e todos os que o viam sabiam disso. O seu rosto esquelético era uma paisagem de roxos e verdes cobertos por uma camada de amarelo. O lábio inferior estava rasgado ao meio e cortado no canto da boca. Trajava uma veste de mangas longas que cobria completamente os seus braços, mas a largura desta contrastava tanto com o aperto das habituais camisas e vestes, que era como o velo de camisola. As mãos dele também estavam roxas e proeminentes, mas não conseguia me lembrar de ter visto contusões no corpo de Bronco. Concluí que ele tinha usado as mãos numa vã tentativa de proteger o rosto. Ainda carregava o açoitezinho consigo, mas duvidei que tivesse sequer a capacidade de brandi-lo com eficácia. E assim, nós nos examinamos. Não tive nenhuma satisfação ao ver os seus machucados e a sua desgraça. Sentia qualquer coisa semelhante à vergonha por causa deles. Tinha acreditado tão intensamente na sua invulnerabilidade e superioridade que essa prova da sua mera humanidade fez com que eu me sentisse um idiota. A minha reação abalou a sua compostura. Por 2 vezes abriu a boca para falar comigo. Na terceira, virou as costas ao grupo e disse: Comecem os exercícios de aquecimento físico. Vou observá-los para ver se vocês se movimentaram corretamente. Pronunciava as palavras de forma arrastada, vinda de uma boca dolorida, e, enquanto nós dedicadamente nos alongávamos, balançávamos e curvávamos, ele mancava desajeitado pelo jardim da torre, como um caranguejo. Tentou não se encostar no muro ou parar para descansar com muita frequência. Tinha desaparecido o bater constante do chicote contra a coxa que antes orquestrava os nossos esforços. Em vez disso, agarrava-o como se tivesse medo de deixá-lo cair. Na minha frente, da minha parte, estava agradecido que Bronco tivesse me forçado a levantar e a me mexer. As costelas sob as ataduras não me permitiam a flexibilidade de movimentos que Galeno teria exigido no passado, mas fiz um esforço honesto. Ele não nos ofereceu nada de novo nesse dia, apenas repassou o que já tínhamos aprendido, e a lição acabou cedo, antes mesmo de o sol começar a se pôr. Comportaram-se bem, disse, numa voz fraca. Mereceram essas horas livres, pois estou contente que tenham continuado a estudar na minha ausência. Antes de nos mandar embora, chamou cada um de nós diante dele para um breve toque do talento. Os outros partiram relutantemente, muitos espiando para trás, curiosos sobre como ele lidaria comigo. À medida que o número de colegas se reduzia, fui me preparando para um confronto solitário. Mas mesmo isso foi um desapontamento. Fui chamado até ele e eu fui, tão silencioso e aparentemente respeitoso quanto os outros. Coloquei-me diante dele como eles tinham feito, e ele executou alguns breves movimentos de mão em frente ao meu rosto e sobre a minha cabeça. Então disse numa voz fria: Você se protege bem demais. Preciso aprender a baixar a guarda dos seus pensamentos, se quiser ser capaz de transmitir ou receber os pensamentos de outra pessoa. Vá. E eu parti, como os outros tinham partido, mas me sentindo triste. Não tinha certeza de que ele tivesse realmente feito algum esforço para usar o talento em mim. Não tinha sentido realmente o toque. Desci as escadas, dolorido e amargurado, tentando compreender por que eu estava me esforçando. Voltei ao quarto, e então fui para o estábulo. Escovei fuligem apressadamente enquanto o ferreirinho observava. Ainda assim me senti exausto e insatisfeito. Sabia que devia descansar, que me arrependeria se não fizesse isso. Andar pelas pedras? Ferreirinho sugeriu, e eu concordei em levá-lo ao povoado. Saltitou e farejou o caminho, andando em círculos à minha volta, enquanto descíamos da torre à cidade. Era uma tarde inquieta, depois da manhã calma. Uma tempestade se anunciava no horizonte, mas o vento era quente. Fora de estação, e senti o ar fresco clareando a minha mente. O ritmo firme do passeio me acalmou e alongou meus músculos, que estavam pesados e doloridos por causa dos exercícios de Galeno. O constante tagarelar de Ferreirinho, carregado de impressões sensoriais, alicerçou-me com muita firmeza no mundo imediato. Não me deixou remoer as minhas frustrações. Disse a mim mesmo que foi Ferreirinho quem nos levou direto para a loja de Molly.
Com todos os cachorros, tinha voltado aonde o tinha recebido bem antes. O pai de Molly tinha passado o dia na cama e a loja estava relativamente calma. Apenas um freguês que estava falando com Molly. Ela o apresentou para mim. Chamava-se Jadão. Era o imediato de algum navio mercante da Baía das Foscas. Tinha quase 20 anos de idade e falava comigo como se eu tivesse 10, ignorando-me e sorrindo para Molly o tempo todo. Estava cheio de relatos sobre os navios vermelhos e tempestades no mar. Tinha um brinco com uma pedra vermelha numa das orelhas e uma barba recente contornando seu rosto. Passou muito tempo escolhendo velas e uma nova lamparina de metal, mas finalmente foi embora. Feche a loja por um tempinho. Instiguei Molly. Vamos à praia. O vento está tão agradável hoje. Ela abanou a cabeça com tristeza. Estou atrasada com o trabalho. Tenho de fazer velas durante a tarde toda. Se não tiver fregueses, e se tiver fregueses, preciso estar aqui. Senti-me injustamente desapontado. Sondei a sua mente e descobri o quanto ela efetivamente desejava ir. Não resta muita luz do dia, eu disse, persuasivo. Você sempre consegue fazer velas à noite. E os seus clientes vão voltar amanhã se encontrarem a loja fechada hoje. Ela inclinou a cabeça e pareceu refletir. De repente, colocou de lado a tira porosa de fazer pavios. Você tem razão, sabe? O ar fresco vai me fazer bem. E pegou a capa com um entusiasmo que deliciou Ferreirinho e me surpreendeu. Fechamos a loja e partimos. Molly começou a andar no seu passo apressado normal. Ferreirinho ia aos saltos em torno dela, deliciado. Conversamos superficialmente. O vento enrubescia as suas bochechas, e os olhos dela pareciam mais brilhantes no frio. Achei que ela olhava para mim com mais frequência e de um jeito mais pensativo do que de costume. A cidade estava quieta e o mercado praticamente abandonado. Fomos para a praia e andamos tranquilamente por onde tínhamos corrido e gritado poucos anos antes. Ela me perguntou se eu tinha aprendido a acender uma lanterna antes de descer os degraus à noite, o que me deixou sem entender, até que me lembrei de ter justificado as minhas lesões como com uma queda ao descer uma escada no escuro. Perguntou-me se o professor da escola e o mestre dos cavalos ainda estavam zangados um com o outro. E foi aí que eu percebi que o desafio entre Bronco e Galeno nas pedras testemunhais já tinha se tornado uma lenda local. Assegurei-lhe que a paz tinha sido restabelecida. Passamos um tempo colhendo um certo tipo de alga que ela queria usar para aromatizar a sopa daquela noite. Então, como eu estava com falta de ar, nós nos sentamos entre algumas rochas ao abrigo do vento e observamos Ferreirinho em várias tentativas de expulsar da praia todas as gaivotas. Então, ouvi dizer que o príncipe Veracidade vai se casar, começou ela. O quê? Perguntei, espantado. Ela riu. Novato, nunca conheci ninguém tão imune a fofocas quanto você. Como pode viver lá em cima na torre e não saber nada do que estão comentando na cidade? Veracidade concordou em arranjar uma noiva para assegurar a sua sucessão, mas o que se diz pela cidade é que está ocupado demais para cortejar uma donzela pessoalmente. Então Majestoso vai achar uma noiva para ele. Ah, não. O meu desapontamento era honesto. Estava imaginando que grande furada seria a Veracidade casado com uma das mulheres feitas de açúcar de Majestoso. Sempre que havia um festival qualquer na torre, fosse o limiar da primavera ou o coração do inverno ou o dia da colheita, lá vinham elas, de calcede, vara ou vigas, em carruagens, palafréns vistosamente enfeitados ou liteiras. Usavam vestidos como asas de borboleta, comiam de um jeito tão afetado quanto pardais e pareciam esvoaçar de um lado para o outro. Empoleiravam-se sempre perto de Majestoso, que se sentava no meio delas, envolto nos próprios tons de seda e veludo, enfeitando-se, enquanto as vozes musicais delas tilintavam em volta dele e os leques e as rendas sacudiam nos seus dedos. Caçadores de príncipes, é como eram chamadas, mulheres nobres que se mostravam como produtos na vitrine de uma loja na esperança de casarem com um dos homens da realeza. O comportamento delas não era exatamente impróprio, mas aos meus olhos pareciam desesperadas. Majestoso, cruel, sorria primeiro para uma e dançava a noite toda com outra. E no dia seguinte, levantava-se para tomar um café da manhã tardio e passear com uma terceira pelos jardins. Eram as adoradoras de Majestoso. Tentei imaginar uma delas segurando no braço de Veracidade enquanto ela olhava de pé os pares dançantes durante um baile ou calmamente trabalhando com o tear da sala dele, enquanto Veracidade refletia e fazia esboços sobre os mapas que tanto amava. Nada de voltinhas pelos jardins.
Veracidade preferia passear pelas docas e no meio dos campos cultivados, parando com frequência para falar com os marinheiros e agricultores atrás dos arados. Chinelos finos e saias ornadas certamente não o acompanhariam a esses lugares. Molly colocou uma moeda na minha mão. Isso é para quê? Para pagar pelo que você está pensando tão profundamente que ficou sentado sobre a ponta da minha saia enquanto te pedia 2 vezes que se levantasse. Acho que você não ouviu uma palavra do que eu disse. Suspirei. Veracidade e majestoso são tão diferentes, não consigo imaginar como um possa escolher a esposa do outro. Molly pareceu intrigada. Majestoso escolherá uma mulher que seja bonita, rica e de bom sangue. Será capaz de dançar e cantar e tocar sinos. Irá se vestir esplendidamente, terá joias no cabelo, à mesa do café da manhã e cheirará sempre a flores que crescem nos ermos chuvosos. E Veracidade será feliz com uma mulher dessas? A confusão no rosto de Molly dava a sensação de que eu já tinha acabado de insistir que o mar era feito de sopa. Veracidade merece uma companheira, não um enfeite para usar a manga. Protestei com desdém. Se eu fosse Veracidade, ia querer uma mulher capaz de fazer coisas. Não apenas escolher joias ou trançar o cabelo. Uma mulher capaz de costurar uma camisa. Ou cuidar do próprio jardim. Ou ter alguma atividade especial que possa executar por si própria. Como escrever pergaminhos ou lidar com ervas. Novato, esse tipo de coisa não é para senhoras finas, repreendeu-me Molly. Elas devem ser bonitas e ornamentais. E são ricas, não devem fazer tais trabalhos. Claro que devem. Olhe para a dama Paciência e sua aia Renda. Andam sempre ocupadas fazendo coisas. Os aposentos delas são ocupados por uma verdadeira selva que é a sua coleção de plantas, e várias vezes pode-se ver que ela fica como os punhos dos vestidos um pouco pegajosos por fazer papel. Outras vezes tem pedaços de folhas no cabelo por trabalhar com ervas. E, ainda assim, é tão bela quanto as outras damas nobres. De qualquer forma, beleza não é tudo o que importa numa mulher. Vi as mãos de Renda fazerem uma rede de pesca para uma das crianças da torre com apenas um pouco de junta, mãos tão rápidas e inteligentes quanto os dedos de um artesão de redes. Ora, isso é uma coisa bonita que não tem nada a ver com a cara. Que não tem nada a ver com a cara e Hold, que ensina armas. Ela ama seus trabalhos com prata e gravações. Fez um punhal para o pai no aniversário dele, que tem na base a imagem de um veado saltando, e mesmo com a gravação, foi feito com uma habilidade tão grande que é um conforto na mão, e não tem nenhuma ponta ou aresta que atrapalhe quem o impunha. Ora, essa é a beleza que irá persistir muito depois de os cabelos se tornarem grisalhos ou o rosto se encher de rugas. Um dia, os netos dela irão olhar para esse trabalho e pensar que ela foi uma mulher habilidosa. Você realmente pensa assim? Com certeza. Eu me remexi um pouco, subitamente consciente do quão perto Molly estava de mim. Mexi, mas não me afastei. No fundo da praia, Ferreirinho fez outra incursão em direção a um bando de gaivotas. A língua dele ia pendurada quase até os joelhos, mas ele continuava correndo. Mas, se as damas nobres fizerem essas coisas todas, arruinarão as mãos com o trabalho, e o vento irá ressecar o cabelo delas e queimar seus rostos. Com certeza, a Veracidade não merece uma mulher que se pareça com um marujo, não é? Claro que sim. Merece muito mais do que uma mulher que se pareça com uma capa vermelha e gorda dentro de uma tigela. Molly riu. Alguém que monte a cavalo ao seu lado numa manhã em que ele leve caçador para galopar, ou alguém que olhe para parte de um mapa que ele tenha acabado de fazer e que de fato compreenda o excelente trabalho que é esse mapa. Esse é o tipo de mulher que Veracidade merece. Nunca montei um cavalo, Molly objetou de repente. E sei pouco de letras. Olhei para ela com curiosidade, tentando perceber por que de um momento para o outro ela parecia tão abatida. E qual o problema? Você é suficientemente inteligente para aprender o que quer que deseje aprender? Olhe para tudo que você aprendeu sozinha sobre velas e ervas. Não me diga que veio do seu pai. Às vezes, quando passo na loja, seu cabelo e seu vestido estão cheirando a ervas frescas. E eu sei que você tem experimentado novos perfumes para as velas. Se quisesse ler ou escrever, conseguiria aprender facilmente. Quanto a montar um cavalo, seria instintivo para você. Você tem equilíbrio e força. Olhe como sobre as rochas você... Olhe como sobe as rochas sobre as falésias. E os animais gostam de você. Você arrebentou o coração de Ferreirinho. Ah, ela me deu um empurrão de leve com o ombro.
Você fala como se algum nobre fosse vir da torre cavalgando para me levar com ele. Pensei em Augusto e nas suas maneiras enfadonhas, o majestoso oferecendo a ela um dos seus sorrisos afetados. Queda-te livre deles, você seria desperdiçada. Não teria uma inteligência vivaz o suficiente para compreender, ou o coração para te apreciar. Molly olhou para as suas mãos gastas pelo trabalho. Quem teria então? Ela perguntou delicadamente. Garotos são todos bobos. A conversa tinha crescido e se entrelaçava à nossa volta, as palavras vindo tão naturalmente à minha boca como o ar que eu respirava. Não tive nenhuma intenção de bajulação, nem de um galanteio sutil. O sol começava a mergulhar nas águas. Sentamo-nos muito perto um do outro e a praia diante de nós era como o mundo a nossos pés. Se tivesse dito naquele momento eu teria, penso que o coração dela teria caído em minhas mãos desajeitadas como o fruto maduro de uma árvore. Penso que teria me beijado e se guardado para mim por vontade própria, mas eu não conseguiria conceber a imensidão do que subitamente sabia ter começado a sentir por ela. E isso afastou a verdade simples dos meus lábios e fiquei sentado feito um bobo. Um instante depois, Ferreirinho chegou, molhado e cheio de areia, atirando-se em cima de nós, de tal forma que Molly se colocou em pé num salto para salvar sua saia, e a oportunidade se perdeu para sempre, dispersada como espuma no mar ao vento. Nós nos espreguiçamos, Molly exclamou que já era tarde, e eu senti todas as dores de uma só vez no meu corpo convalescente. Sentei-me. Sentar-me e deixar meu corpo resfriar numa praia gelada tinha sido uma coisa estúpida que eu certamente não teria permitido a nenhum cavalo. Acompanhei Molly até a casa dela e houve um momento embaraçoso à porta antes de ela se inclinar para dar um braço de despedida a Ferreirinho. Depois fiquei sozinho, com exceção do meu cãozinho curioso que me pedia que lhe explicasse por que eu ia tão devagar e que insistia que estava morto de fome e queria subir correndo o caminho da torre. Subi penosamente o morro, gelado por dentro e por fora. Devolvi Ferreirinho ao estábulo. Fui dar boa noite para a fuligem e então subi a torre. Galeno e as suas crias já tinham terminado a refeição minguada e ido embora. A maior parte das pessoas da torre já tinha comido, e assim dei por mim de volta aos meus antigos hábitos. Havia sempre comida na cozinha e companhia no posto dos guardas, ao lado da cozinha. Ali, homens de armas iam e vinham, a todas as horas do dia e da noite. Por causa disso, Tempero sempre mantinha um caldeirão fervendo lentamente, acrescentando água, carne e legumes à medida que o nível baixava. Também havia vinho, cerveja e queijo, e a companhia simples daqueles que guardavam a torre. Eles tinham me aceitado como um dos seus desde o primeiro dia que eu tinha sido deixado a cargo de Bronco. Portanto, preparei para mim mesmo uma refeição simples, longe de ser tão escassa quanto o Galeno teria me oferecido, mas também não tão grande e rica quanto eu desejaria. Era um ensinamento de Bronco. Alimentei-me como teria alimentado um animal ferido. Escutei casualmente as conversas em volta, concentrando-me na vida da torre, como não tinha feito durante meses. Fiquei surpreso com tudo o que não sabia por causa da minha total imersão nos ensinamentos de Galeno. A noiva de veracidade era o principal tema das conversas. Havia as típicas piadas rudes dos soldados que são esperadas a respeito desse tipo de assunto, bem como muita comiseração pela pouca sorte de veracidade em ter a futura esposa escolhido por Majestoso, que a escolha seria baseada em alianças políticas. Isso nunca tinha sido colocado em questão. A mão de um príncipe não pode ser desperdiçada em algo tão tolo quanto a própria vontade. Isso tinha provocado em grande parte o escândalo em torno da escolha teimosa de cavalaria por paciência. Ela provinha de dentro do reino, filha de um dos nossos nobres, e uma família já muito amiga da família real. Nenhuma vantagem política tinha advindo desse casamento, mas veracidade não seria desperdiçada dessa maneira, especialmente com os navios vermelhos nos ameaçando ao longo de toda a nossa esparsa linha costeira. Portanto, as especulações corriam à solta. Quem teria escolha? Uma mulher das ilhas próximas ao norte do mar, no Mar Branco? As ilhas eram pouco mais do que pedaços rochosos dos ossos da terra se erguendo no meio do mar, mas uma série de torres dispostas sobre elas poderia nos avisar previamente sobre as incursões dos salteadores nas nossas águas, sudoeste das nossas fronteiras. Além dos ermos chuvosos onde ninguém governava, havia a costa das especiarias. Uma princesa dessas terras ofereceria poucas vantagens defensivas, mas alguns argumentavam em favor dos ricos acordos de comércio que poderiam trazer consigo.
A dias de viagem rumo ao sul e a leste no mar, havia muitas ilhas grandes onde cresciam árvores com que os nossos construtores de barcos sonhavam. Poderiam ser achados ali um rei e uma filha, capazes de trocar os ventos quentes e os frutos suaves por um castelo numa terra rochosa, fazendo fronteira com as zonas geladas? O que pediriam por uma mulher gentil do sul e o comércio com a sua ilha rica em boa madeira? Peles diziam alguns, e grãos diziam outros, e havia os reinos montanhosos atrás de nós, com um invejável domínio dos desfiladeiros que conduziam as terras da tundra. Uma princesa desses lugares poderia comandar guerreiros do seu povo, bem como contatos comerciais com os negociantes de marfim e os pastores de renas que viviam além das suas fronteiras. Na fronteira ao sul havia uma passagem que levava à nascente do grande rio da chuva que flui pelos ermos chuvosos. Qualquer um dos soldados no grupo tinha ouvido as velhas lendas de tesouros em templos abandonados nos baixios desse rio, dos grandes deuses esculpidos que presidiam ainda as fontes sagradas e dos veios de ouro salpicados pelos afluentes. Talvez uma princesa das montanhas, então? Cada possibilidade era debatida com muito mais inteligência e sofisticação do que Galeno teria acreditado que esses simples soldados fossem capazes de demonstrar. Levantei-me do meio deles, envergonhado por tê-los julgado tão inferiores. Galeno tinha precisado de pouco tempo para me levar a pensar neles como tipos ignorantes, homens de muito músculo e pouco cérebro. Eu tinha vivido entre eles a minha vida toda. Deveria saber mais do que isso. Não. Eu sabia mais do que isso. Tinha sido a minha necessidade de me colocar mais alto, de provar sem sombra de dúvida o meu direito a essa magia da realeza que tinha me feito aceitar voluntariamente qualquer disparate que lhe decidisse me apresentar. Algo mudou no meu íntimo, como se uma peça essencial de um quebra-cabeça de madeira tivesse subitamente se encaixado no lugar certo. Eu tinha sido subornado com a oferta de sabedoria, como outro homem teria sido subornado com moedas. Não ocupava minha cabeça com pensamentos muito agradáveis sobre mim mesmo, enquanto subia as escadas que levavam ao quarto. Deitei-me para dormir com a decisão de não deixar mais Galeno me enganar, nem me persuadir a me enganar. Também decidi com firmeza que iria aprender o talento, independentemente do quão doloroso ou difícil pudesse ser. E assim, na escuridão da manhã seguinte, mergulhei outra vez por completo na rotina das lições. Prestei atenção a cada palavra de Galeno, forcei-me a fazer cada exercício, físico ou mental, até o limite da minha capacidade, mas à medida que a semana e depois o mês passavam dolorosamente devagar, ia me sentindo cada vez mais como um cão com a carne suspensa, apenas um pouco acima do alcance dos dentes. Para os outros, algo óbvio estava acontecendo. Uma rede de pensamentos compartilhados estava sendo criada entre eles, uma comunicação que os fazia virar-se uns para os outros antes de falar e executar os exercícios físicos compartilhados como um só ser. Quieta e ressentidamente eles se revezavam em parceria comigo, mas eu não sentia nada vindo deles, e de mim eles sentiam um arrepio e se afastavam, reclamando a Galeno que a força que eu exercia sobre eles era como um sussurro ou um ariete. Eu olhava quase desesperado enquanto eles dançavam em pares, partilhando o controle dos músculos um dos outros, ou enquanto um atravessava vendado um labirinto de brasas, guiado pelos olhos do companheiro sentado. Às vezes eu sabia que tinha o talento, podia senti-lo crescendo dentro de mim, desabrochando como uma semente em desenvolvimento, mas era uma coisa que me sentia incapaz de direcionar ou controlar. No entanto, estava em mim, batendo com estrondo como uma maré contra falésias rochosas. No momento seguinte tinha partido e tudo em mim era areia seca e desértica. Quando se revelava em plena força, eu podia compelir Augusto a se levantar, a fazer uma reverência, a andar, mas na vez seguinte ele estaria ali, olhando para mim, desafiando-me a contatá-lo. E ninguém parecia capaz de alcançar o meu interior. Baixe a guarda, baixe os muros, ordenava-me Galeno com raiva, parado à minha frente, tentando em vão me comunicar a mais simples direção ou sugestão. Eu senti apenas o mais leve dos toques do seu talento contra mim, mas não podia deixá-lo entrar à minha mente da mesma forma que não podia ficar completamente complacente enquanto um homem enfiava uma espada entre as minhas costelas. Por mais que eu quisesse me forçar, fugia ao seu toque, físico ou mental, e não conseguia, de jeito nenhum, sentir os toques dos meus colegas.
Eles progrediam diariamente enquanto eu os observava e me debatia para dominar os princípios mais básicos. Houve um dia em que Augusto olhava para uma página de um livro e do outro lado do telhado, um colega lia em voz alta, enquanto o conjunto de dois pares jogava uma partida de xadrez em que os que comandavam os movimentos não podiam ver fisicamente o tabuleiro. E Galena estava contente com todos, exceto comigo. Todos os dias nós nos mandava embora depois de um toque que eu raramente sentia, e todos os dias eu era o último a sair, e ele me lembrava friamente que desperdiçava o seu tempo com um bastardo apenas porque o rei tinha lhe ordenado. A primavera estava chegando e Ferreirinho tinha crescido de filhote para cão. Fuligem pariu a sua cria enquanto eu frequentava minhas aulas. Uma bela potranca, cujo pai era o garanhão de veracidade. Vi Molly uma vez e passeamos juntos pelo mercado quase sem falar. Havia uma nova banca montada com um homem rude que vendia pássaros e animais, todos capturados em estado selvagem e enjaulados por ele. Tinha corvos, pardais, uma andorinha e uma jovem raposa tão fraca por causa de vermes que quase não conseguia ficar em pé. A morte a libertaria mais cedo do que qualquer comprador, e mesmo que eu tivesse dinheiro suficiente para comprá-la, ela tinha chegado a um estado que os remédios para os vermes a envenenariam tanto quanto os parasitas. Fiquei enjoado e por isso parei ali, sondando a mente dos pássaros com sugestões de como bicar um pedaço específico de metal brilhante que abriria as portas das gaiolas. Mas Molly pensou que eu estava olhando apenas os próprios animais, e eu a senti se tornar mais fria e mais distante de mim do que qualquer outra vez. Enquanto a acompanhava até as casas de velas, Ferreirinho choramingava como um mendigo pela atenção dela, e assim ganhou de Molly um afago e uma pancadinha na cabeça antes de partirmos. Invejei dele a capacidade de choramingar também. O meu choramingo parecia ser inaudível. Com os ares primaveris, todos no porto marítimo se preparavam, pois em breve o tempo seria propício aos ataques dos salteadores. Eu comia com os guardas todas as noites e ouvia os rumores com atenção. Os forjados tinham se tornado assaltantes nas nossas estradas, e os forjados tinham se tornado assaltantes nas nossas estradas, e os relatos das perversões e depredações deles tomavam conta das conversas das tabernas. Na condição de predadores, eram mais desprovidos de decência e misericórdia do que qualquer animal selvagem. Era fácil esquecer que um dia tinham sido humanos e detestados com uma maldade nunca antes vista. O medo de ser forjado aumentou proporcionalmente. Os mercados ofereciam bolinhas de veneno mergulhadas em doce para as mães darem aos filhos caso a família fosse capturada pelos salteadores. Havia rumores de que alguns habitantes das vilas costeiras tinham colocado todos os pertences em carroças e tinham se mudado para o interior, abdicando de suas ocupações tradicionais, enquanto pescadores e comerciantes para se tornarem lavradores e caçadores longe das ameaças vindas do mar. Era notório que a quantidade de vagabundos na cidade estava aumentando. Um forjado veio à própria cidade da Torre do Cervo e perambulou pelas ruas, tão intocável como um louco, enquanto se servia do que quer que lhe apetecesse nas bancas do mercado. Antes que um segundo dia tivesse se passado, desapareceu, e os rumores mais sinistros diziam que deveríamos esperar que o corpo fosse trazido pelo mar à praia. Outros rumores diziam que uma esposa para a veracidade tinha sido encontrada entre os povos da montanha. Alguns diziam que era para garantir o acesso a passagens. Outros que não podíamos ter um inimigo potencial atrás de nós, quando em toda a orla marítima tínhamos de temer os navios vermelhos. E havia ainda um burburinho de que nem tudo ia bem com o príncipe Veracidade. Alguns diziam que ele estava cansado e doente. Outros faziam piada dizendo que se tratava apenas de um noivo nervoso e preocupado. Alguns sugeriam que ele andava na bebedeira e que era visto apenas de dia quando a sua dor de cabeça era pior. Descobri que a minha preocupação em relação a estes últimos boatos era mais profunda do que teria esperado. Ninguém da realeza nunca tinha prestado muita atenção em mim, pelo menos de uma forma pessoal. Sagaz supervisionava a minha educação e o conforto
e meu conforto, e tinha há muito tempo comprado a minha lealdade de modo que agora eu era seu, sem sequer pensar em qualquer alternativa. Majestoso me desprezava e havia muito tempo eu tinha aprendido a evitar o olhar raivoso dele, as pancadas casuais e os empurrões escondidos que, em outra época, já tinham me feito tropeçar, quando eu ainda era garotinho. Nas veracidades, sempre tinha sido bondoso comigo, de um jeito distraído, e amava os seus cães, cavalos e falcões de uma forma que eu conseguia compreender. Queria vê-lo firme e orgulhoso no seu casamento e esperava um dia me colocar atrás do seu trono, da mesma maneira que Breu se colocava atrás do trono de Sagaz. Esperava que estivesse bem, e, contudo, não tinha nada que pudesse fazer se ele não estivesse, nem mesmo havia um jeito de poder vê-lo. Mesmo se tivéssemos horários semelhantes, os círculos em que convivíamos eram raramente os mesmos. Ainda não desfrutávamos exatamente da plena primavera quando Galeno nos fez o seu comunicado. O resto da torre estava ocupado com as preparações para a festa da primavera. As bancas no mercado iam ser lixadas e pintadas novamente com cores vivas, e os ramos das árvores iam ser trazidos para dentro e gentilmente deflorados, de modo que as flores e folhinhas pudessem embelezar a mesa do banquete na noite de primavera. Mas legumes tenros e pão de ló coberto com sementes de carries não eram o que Galeno tinha em mente para nós, nem espetáculos de marionetes e danças de caça. Em vez disso, com a chegada da nova estação, seríamos testados para que provássemos ser merecedores. Dispensados, repetia ele, e se estivesse condenado à morte os descartados, a atenção dos outros pupilos não teria sido maior. Entorpecido, tentei compreender o que significaria se falhasse. Não acreditava minimamente que ele me testaria com justiça, ou que conseguiria passar no teste mesmo se ele agisse assim. Vocês irão formar um círculo, aqueles que provarem estar à altura. Um círculo como esse nunca foi visto antes. Assim espero. No auge da festa da primavera, eu mesmo apresentarei vocês ao nosso rei, e ele verá a maravilha que criei. Como vocês chegaram até aqui comigo, sabem que não deixarei que me envergonhe diante dele, e assim eu mesmo testarei vocês, e testarei até o limite de cada um, para ter certeza de que a arma que coloquei nas mãos do meu rei tem a lâmina valiosa ao seu propósito. Daqui um dia vou espalhar vocês pelo reino como sementes ao vento. Preparei as coisas de modo que vocês sejam levados por cavalos rápidos aos seus destinos, e então cada um de vocês será deixado sozinho. Nenhum de vocês saberá onde os outros estão. Fez uma pausa. Acho que para deixar que cada um de nós sentisse a tensão vibrando no ambiente. Sabia que todos os outros vibravam em uníssono, partilhando a emoção, quase uma única mente, enquanto recebiam a sua instrução. Suspeitei que ouviam muito mais do que as meras palavras dos lábios de Galeno. Sentia-me um estrangeiro ali, ouvindo palavras num idioma que não conseguia compreender. Com certeza eu falharia. 2 dias depois de serão chamados. Por mim, eu os informarei com quem deverão entrar em contato e onde. Cada um obedecerá à informação de que necessita para fazer o seu caminho de volta para cá. Se tiverem compreendido e aprendido bem, o meu círculo estará presente aqui na noite de primavera, pronto para ser apresentado ao rei. De novo fez uma pausa. Não pense, contudo, que tudo o que devem fazer é encontrar o caminho de volta à Torre do Cervo na ocasião da noite de primavera. Quero que vocês se tornem um círculo, e não pombos-correio. A forma como vierem e em que companhia estiverem mostrarão se vocês dominaram o seu talento. Estejam prontos para partir amanhã de manhã. Então, nos mandou embora, um a um, mais uma vez dando um toque do talento em cada aluno e uma palavra de elogio, com exceção de mim. Fiquei quieto diante dele enquanto abria a mente e o quanto podia, tão vulnerável quanto ousava estar, e contudo o toque do talento era menos do que o do vento. Ele me encarou de cima enquanto eu o olhava por baixo, e não precisei do talento para sentir que ele me odiava e desprezava. Fez um som de escárnio e olhou para o lado, liberando-me. Comecei a me afastar. Muito melhor, disse ele, na sua peculiar voz cavernosa. Teria sido muito melhor se você tivesse se jogado do muro naquela noite, bastardo. Muito melhor. Bronco pensou que eu tinha te maltratado. Eu estava apenas te oferecendo uma escapatória, a coisa mais próxima de um caminho honrado que você alguma vez será capaz de achar. Vá embora e morra, garoto. Ou pelo menos, vá embora. Você mancha o nome do seu pai por existir. Por Eda, não sei como você veio ao mundo.
Que um homem como seu pai pudesse descer tanto o nível a ponto de se deitar com uma coisa qualquer e deixar que você viesse ao mundo. Isso vai além da minha capacidade de imaginação. Como sempre, havia um tom de fanatismo na voz dele quando falava de cavalaria, e os seus olhos se tornaram quase vazios, com aquela idolatria cega por ele, quase com a mente ausente. Ele se virou e partiu. Chegou ao topo das escadas e deu meia volta outra vez, muito lentamente. Tenho de perguntar, disse ele, e o veneno na sua voz estava sedento de ódio. Você é o catamito dele, não é? É por isso que ele te deixa sugar a força dele? É por isso que ele é tão possessivo em relação a você? Catamito? Repeti, não conhecendo aquela palavra. Ele sorriu, fazendo o rosto cadavérico se parecer ainda mais com uma cabeça de caveira. Você pensou que eu não iria descobri-lo? Pensou que poderia utilizar a força dele no teste? Não poderá. Esteja ciente disso, bastardo. Você não poderá. Virou-se e desceu as escadas, deixando-me ali sozinho no terraço. Não tinha ideia do que as últimas palavras dele queriam dizer, mas a força do meu ódio tinha me deixado enjoado e fraco, como se ele tivesse colocado um veneno no meu sangue. Aquilo me fez lembrar da última vez que ele tinha me deixado sozinho no topo daquela torre. Senti-me compelido a andar até o limiar e olhar para baixo. Aquele canto da torre não ficava em frente ao mar, mas havia muitas rochas pontiagudas lá embaixo. Ninguém sobreviveria a uma queda daquelas. Se pudesse tomar uma decisão firme que durasse apenas um segundo, eu me livraria de tudo aquilo. E seja lá o que Bronco ou Breu, ou quem quer que fosse, pudesse pensar, eu não teria me preocupado mais com isso. Ouvi o eco distante de um ganido. Já vou, Ferreirinho, balbuciei, e virei as costas para o precipício.